e toda a honra e toda a glória. Aleluia. Diga comigo assim, ó. Somos livres para adorar. Temos vida abundante paz. Na cruz, Cristo nos resgatou. E sua graça nos alcançou. Diga mais uma vez, isso é lindo. Somos livres para adorar. Temos vida abundante paz. Na cruz, Cristo nos resgatou. E sua graça nos alcançou. A sua graça nos alcançou. A graça de Jesus nos alcançou. Pergunta ao irmão que está do seu lado, a graça de Jesus te alcançou? Aleluia. A graça de Jesus te alcançou? Talvez você faça uma ideia de que a graça seja algo que talvez você ainda não tenha conhecido. A graça, amado, é algo maravilhoso. A graça é uma virtude de Cristo, deliberada sobre as nossas vidas. A graça de Jesus nos dá essa abundante paz. A graça de Jesus nos traz essa abundante paz. A graça de Jesus nos traz essa liberdade, que nós somos livres para adorar. Nós somos livres para adorar. Eu quero repetir esse canto. Nós vamos ministrá-lo novamente, porque é um tempo de celebrarmos, amado. A Bíblia diz que a história da humanidade, ela foi subdividida. Tempo da lei, antes de Cristo. Tempo da graça, depois de Cristo. E Pedro fala, amado, que nós que vivemos hoje no tempo da graça somos pessoas privilegiadas. Aleluia. Nação santa, separada, escolhida. Você não está vivendo nesse tempo por um acaso do destino ou por um erro de Deus. Na verdade, você já havia sido predestinado para esse tempo. E nós vivemos na graça. Somos livres para adorar. Amém? Eu tenho alegria em declarar isso. Eu tenho alegria em dizer isso. É tempo de festejar. É tempo de se alegrar. É tempo de ministrar a Deus sacrifícios vivos de louvor e de adoração. Aleluia. Hoje é
Cristo vive. Aleluia. Cristo vive. Aleluia. Nós não vamos dar tempo para você hoje. Hoje você. Quantos estão cansados aqui? Olha, quase que eu ouvi um amém. Você está disponível ao Senhor nessa noite? Aleluia. Então nós vamos celebrar nessa noite enquanto houver fôlego. Enquanto houver forças no nosso ser, nós vamos entregar o melhor a Deus. Diga, irmão, sancionado quando você entra com o melhor. Deus vem com a sua excelência. Diga a Ele, você nunca vai conseguir superar Deus. Amém? Você nunca vai conseguir superar a Deus. Quanto mais você se entregar, quanto mais você se doar para Ele, mais você vai receber dele. Amém? Então vamos celebrar porque Ele é santo. Aleluia! Aleluia! Majestade e glória é o Senhor.
interessante. Viu? Eu gostaria que nesta noite compartilhar muitas alegrias com você, porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso tempo. Eu gostaria, você sempre vê os ministros de louvor aqui em cima, e muitas vezes você não os conhece, só os conhece de vista, né? E nós temos vivido coisas tremendas na presença do Senhor. Tudo que Deus tem feito por nós, tudo que Deus tem realizado em nós, tem sido grandioso. Desde os dias de nossa conversão, como Deus mudou a nossa história, como Deus mudou a nossa vida. Nós que, alguns de nós aqui, outrora, pegávamos aquilo que Deus nos deu como dons e nós não oferecíamos a Deus. Às vezes nós ministrávamos, como é caso de alguns aqui, não no meu caso, eu nasci num berço evangélico, mas é caso de alguns aqui que louvaram em boates, louvaram não, né? Cantaram, sei lá, utilizaram o dom de forma errada. Outros que faziam eventos de rock and roll, mundano, outros que tocavam em clube, outros que cantavam para os outros namorar, enfim, mas eles não louvavam a Deus e por isso eles não se satisfaziam. Eu quero nessa noite dar oportunidade pro Fernando, que é ministro de louvor, para ele estar falando alguma coisa, testemunhando da vida dele a respeito de tudo aquilo que Deus fez com ele, de onde Deus o resgatou e resgatou a tempo, glória a Deus por isso, né? E à medida que nós fomos fazendo celebrar, nós vamos assim dando a oportunidade da igreja de conhecer a história de cada um, né? Cada um tem uma história de resgate verdadeiramente. Então, amado, quando nós dizemos que nós somos felizes em celebrar, quando nós somos livres para adorar, isso não é mentira, querido. É uma verdade que está do nosso coração, que foi isso que Deus fez por nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Ouve bem? Amém? Vocês não vão poder dizer que nessa noite não tem um grande pregador aqui, né? Mas não vim para pregar, não. Vim para falar de Jesus, o Jesus que vocês conhecem. Aleluia. Mas não daquele Jesus da cruz. Como assim? Aquele Jesus triste. Vocês conhecem muito bem a história. Eu passei os 22 anos da minha vida, e quando eu deitava, eu lembrava daquele Jesus triste, cabisbaixo, com as mãos ensanguentadas, com um prego ultrapassando sua mão, uma forma tão humilhante. Para quem não sabe, era a pior morte daquela época, onde a pessoa ela era pregada numa cruz e ali o sustento dela era apenas os pregos. Se ela queria se apoiar, ela tinha que apoiar no outro prego que estava segurando os pés. E se não fosse assim, então ela ia soltar, mas se ela soltasse, o prego continuaria segurando. Então, é meio forte falando, mas aí os ossos vão soltando tudo um do outro assim. Tenta segurar numa barra e soltar teu peso. Tenta marcar quanto tempo você consegue segurar. É muito pouco. E eu vim de um lar não cristão. E depois eu comecei a tocar num grupo, né, como muitos já passaram, um grupo de rock. E um dia eu estava ensaiando, num lugar aberto, olhei para cima e parecia que como que da nuvem um dedo apontava para mim. Eu falava assim, mas que estranho,
Muitas vezes Deus está falando com você, você acha que isso aqui deve ser coisa porque eu assisti um filme semana passada, deve ser alguma coisa que o meu subconsciente está julgando. Pare e analise aquilo que está sendo falado. Geralmente coisas que são contra as nossas vontades, é Deus que está falando. Porque quando você lembra de uma coisa gostosa para comer, de um lugar legal para você ir, é a tua carne que está lembrando você. É sempre assim. A palavra de Deus diz assim que o Espírito milita, né? Luta contra a carne contra o Espírito. Porque a carne quer fazer tudo aquilo que é daqui dessa terra, e o Espírito daquilo que é do céu, da nossa pátria. Então parecia que eu vi um dedo assim, e de repente uma voz. Aí você diz, mas uma voz falou com você? Você percebe aqui dentro. Não é assim? Apenas um olhar. Se eu fizer assim, eu não preciso falar joia. Você sabe que é joia, não é assim? Né? É tchau. Não preciso falar fazendo tchau. Então, alguma coisa falava lá dentro. Falava assim, olha, eu te dei dom para você multiplicar, mas até agora o que você tem feito não tem sido revertido para mim, para o meu reino. Deus, o nosso Deus, ele é musical. Ele nos deu o dom. Ninguém aprendeu, ninguém nasce sabendo. Vem de Deus. Você foi gerado em Deus. E Deus tem um plano na tua vida. Procura no Senhor o talento que está na tua vida, mas faça ele multiplicar. Não existe um talento que seja menor ou maior que os outros. Por exemplo, eu sei que muitos aqui vêm nas terças-feiras orar. Amém? Eu louvo ao Senhor porque eu estava desempregado. Eu tenho certeza que vocês estavam orando. Senhor, abençoa o ministério de louvor. Opa, eu estava lá no meio. Aí Deus abriu a porta. Segunda-feira eu comecei a trabalhar. Testemunhando para a glória do Senhor. E ainda diga-se de passagem, o patrão é evangélico também. Bom, e aquela voz falando para mim, olha, eu te dei dom, você não tem usado para mim. Foi naquele sábado que estava ensaiando, eu falei assim, pessoal, eu acho que é o último dia que eu ensaio com vocês. O vocalista pegou o microfone para tacar na minha cara, o outro segurou. Mas depois de tudo que nós passamos, compramos tanto equipamento e agora você vai abandonar? Eu falei, olha, eu vou atrás de algo que está falando aqui dentro. E foi a primeira vez que eu fui num culto evangélico, ou seja, a primeira vez que eu vi alguém abrir a Bíblia e ler a Bíblia e pregar. Então foi naquela mesma noite que eu aceitei a Jesus, né? Foi até interessante porque os visitantes, né, ficaram tudo em pé. Diga o teu nome, meu nome é tal. Aí o Fernando ficou em pé e falou, meu nome é tal, eu toco uma banda de rock, vim aqui essa noite e gostei, quero ficar, eu quero ser Jesus. O rapaz falou, mas já está aceitando Jesus por antecipação, né? Amém. Aí naquela noite já conheci minha esposa também, né? Plano de Deus. E se eu não tivesse ido e não tivesse ouvido? Sabe quando que a minha carne queria que eu estivesse lá? Nunca. Nunca. Quantas vezes eu desci no ponto de ônibus, em frente dessa igreja que eu me converti, e dali fui para outros lugares que nem convém te falar. Aí aquele dia eu desci naquele ponto e fui até a casa do Senhor. Você veio aqui para louvar ao Senhor. E nós estamos celebrando a vitória de Cristo nas nossas vidas. Eu tenho certeza que você teve que passar um mar vermelho hoje, mas você atravessou, amém? Amém. Amém. Ninguém se afogou, está todos aqui. Quando nós passamos do outro lado, nós temos que fazer o quê? Fazer um altar para o Senhor e louvar ao Senhor. E é isso que nós estamos fazendo. Nós passamos já quantos dias, quantos meses, e nós estamos hoje celebrando o quê? Não é show. Quem faz show é Jesus Cristo. A gente é instrumento. E diga-se de passagem, assim como nós queremos bons instrumentos e bem afinados, o Senhor também nos quer como instrumentos afinados. Desafinados não, mas afinados. Eu sempre procuro pensar assim, numa ferramenta, quando a gente precisa de usar para cortar alguma coisa, um exemplo, se a gente tiver duas ou três, a gente sempre vai pegar aquela que está mais afiadinha, não é assim?
O Senhor tem planos e tem propósitos. O Senhor quer salvar toda essa cidade, toda essa nação, todo esse mundo. Mas o Senhor, olhando de cima para baixo aqui, Ele também vai estar procurando quais são os meus instrumentos mais afinados. Como que eu vou usar esse aqui se ele também segue? Eu vou bater, eu vou te cortar, ele só vai marcar e voltar para trás. E às vezes dói, né? Então a gente fala, peraí, eu vim para celebrar. E nós estamos aqui para celebrar. Eu digo uma coisa para você. Foi a melhor coisa que eu fiz. Deixar o mundo e estar louvando a Cristo. Eu posso cantar, eu posso pular, eu posso tocar rock, eu posso tocar samba, eu posso tocar de tudo para Deus. Porque o povo marchava. O povo fazia o maior barulhão. A bateria daquela época não era assim, apenas compactaram. Tem mais pessoas aqui que tocam a bateria e sabem disso. A bateria não é dessa forma. Era uma peça para cada um e braço para que te guerra. Não é porque celebramos a vitória em Cristo. O Senhor nos deu o inimigo nas nossas mãos. O inimigo está embaixo dos teus pés hoje. Celebre a vitória que o Senhor te deu no seu meio. Amém? Se alguém ainda não abriu o coração para Jesus, eu digo para você, ainda que o teu coração fala, mas espera aí eu vou deixar de fazer isso. Olha, você pode ir no cinema, você pode passear, você pode nadar, você pode dar risada, você pode jogar bola, você pode viajar. O que você não pode em Cristo? Se você roubava, não rouba mais. Se você pecava, não peques mais. Se a tua boca não era bem limpinha, lave ela no sangue de Jesus e não fale mais aquelas coisas. O que você está perdendo com isso? Ah, mas e se um dia eu morrer? Não era nada disso. Olha, você não perdeu nada, porque você vai viver uma vida saudável em Cristo. Amém. E eu te pergunto, e você chegando diante de Deus, isso é tudo verdade? E a gente crê que é, não é? Amém. E aí? Voltar para trás? Só tem dois caminhos. Dizem que todos os caminhos levam a Deus. Não. A palavra diz que só um caminho leva a Deus. E esse caminho é Jesus Cristo. Aleluia. Ninguém mais. Não é o ministério de louvor, não é o presbítero, não é o pastor. Não. É Jesus Cristo. Eu gostaria de pedir para você que você refletisse durante esse culto e abrisse o teu coração e falasse: Jesus, o Senhor me comprou lá na cruz, preço de sangue, morreu por mim. Jesus não veio apenas para dividir a história, Ele veio para fazer parte da tua vida. Apocalipse 3:20